Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos estudar a mensagem Diante de Deus e de César, que foi publicado no livro Dinheiro, editora Ide, capítulo Diante de Deus e de César. Vamos lá. É referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21, que diz o seguinte, é aquela passagem, né, que perguntam sobre dar o tributo, pagar o tributo, né, se é lícito pagar o tributo. Jesus diz, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É essa passagem, eu vou nem ler a tradução que está aqui, porque ela está muito diferente, foi muito mudada, então eu não vou até desconsiderar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos lá. Diante de Deus e de César. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de qualquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo em troca serviços sacrificiais por longo tempo. É justo não esquecer que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a essência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com o progresso real. Examinando o assunto neste termos, ouçamos a voz do Senhor que nos fala na acústica da própria consciência e procuremos a execução de nossos deveres sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu. Em razão disso, auxiliemos sempre, sem amparo a um companheiro feliz, seja amparo para um companheiro feliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados e sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou a crítica onde estiverem, estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Eu vejo isso muito na política hoje. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. César diante de Deus e César. As pessoas estão cada vez mais politizadas. Isso é interessante, é importante nós nos politizarmos para sabermos fazer escolhas, sabermos como anda o andamento da nossa nação. Mas eu vejo acusações, usando termos que não condizem com a realidade. Porque as pessoas ficam colando rótulos, porque existe uma pregação ideológica que é assim, colhe rótulos para desmoralizar o outro. E aí surgem termos de genocida, de fascistas e tantos outros que não condizem com a realidade. Porque se nós formos estudar a etimologia dessas palavras, elas não têm nada a ver com a realidade que as pessoas estão... As pessoas não sabem nem o que quer dizer isso e começam a repetir como se fossem papagaios. Nós temos que cumprir as nossas obrigações junto ao governo, pagar nossos impostos, seguir as leis que são estabelecidas. Se não concordamos com a lei, elejamos representantes para o Congresso que possam alterar essas leis.
mas não vamos desrespeitá-los. Temos que ter muito cuidado com isso. Eu fico vendo as pessoas no Facebook ofendendo, agredindo, tanto um lado quanto o outro, e isso é muito negativo, gente. Nós sabemos, né, que através das condenações que foram até anuladas por amigos políticos, amigos do judiciário, de pessoas que roubaram, que fizeram muito mal ao nosso país. Ok, ponto. Agora, essa pessoa fez mal, ela vai arcar com as consequências dela. Eu ficar desejando o mal dela também não tem nada a ver, gente. Nem um lado nem o outro pode desejar o mal. Pode fazer acusações. Uma coisa assim, a pessoa foi condenada por atos desonestos. Ok, ponto. Agora eu não posso ficar aqui remoendo isso dentro dos meus corações. É um indivíduo. Orar por aqueles que erram, gente. Pedir a Deus que eles acordem, que enxerguem, que modifiquem a vida. A gente tem que pensar assim. Temos que olhar para a vida de forma diferente. Olhar para a vida de forma diferente. Não é porque o outro está na oposição ou porque o outro pensa diferente de mim que eu tenho que odiá-lo, que eu tenho que destruí-lo. A convivência com aqueles que trazem o contraditório é importante, porque são pontos que delimitam a ação do outro para que o outro não extrapole. Isso é importante. Por isso que em democracia temos que ter oposição. E falando nas coisas de Deus, as coisas de Deus são primordiais, estão acima de tudo. E o que nós temos que dar a Deus? Aquilo que está dentro dos nossos corações, o amor, a caridade, as coisas boas, aquilo que está ligado à espiritualidade, aquilo que nos eleva, as nossas preces, o bem ao outro, sermos honestos, não ofendermos, oferecer perdão. Isso tudo nós estamos ofertando de forma indireta a Deus. E a César é pagando os nossos impostos, sendo cidadãos realmente que precisam, que sabem fazer suas escolhas, que conhecem seus deveres, conhecem seus direitos, sem extrapolar nem um ponto nem outro. Estamos com um mundo extremamente polarizado e essa polarização só traz atritos, só traz confusão, só traz problemas. Se vamos fazer manifestações democráticas, elas precisam ser estabelecidas dentro de normas, ou seja, sem vandalismo, sem quebra-quebra, sem tacar fogo em nada. E respeitando o que não concorda com a gente. Não é porque alguém está fazendo uma manifestação contrária ao que eu acredito que eu vou lá brigar com ele, tacar pedra. Não é isso, gente. Respeito à opinião do outro é fundamental. É fundamental. Estamos num problema extremamente grave no nosso país. Estamos num momento muito grave no nosso país. Por causa de quê? Da polarização, da intolerância, do radicalismo. E as pessoas falam do radicalismo religioso. Mas e o radicalismo político, ideológico? Ele também faz tanto mal quanto o radicalismo religioso. E tudo que tem radicalismo não presta. Podem ter certeza disso. Se radicalizou, saiu do prumo, saiu do ponto. E a gente não pode permitir isso. Vamos dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Sempre. Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar nossa Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido amigo, querida amiga, se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe
redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram. Nos auxilie a levar essa mensagem a cada vez mais pessoas. Se pudermos fazer isso, seremos muito gratos, né? Se puderem fazer isso, nos ajudando, né? E só uma coisa, né? Essa mensagem de hoje, deixa eu só ver se eu estou falando. Foi publicada no livro Semeador em Tempos Novos, editora GEM, capítulo A César, o que é de César. Então, só porque eu não tinha falado aqui sobre o livro, né? O livro foi o Semeador em Tempos Novos, da editora GEM. E se você puder nos ajudar a divulgar, né? Comentando, dando like, tudo isso faz com que o YouTube ofereça esse nosso conteúdo a mais pessoas. E a gente vai levando reflexões sobre o Evangelho, sobre a vida, para mais pessoas. É fundamental que façamos boas leituras, boas reflexões e preces. Isso é fundamental, principalmente para começarmos o dia. Agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma experiência, de mais um dia para evoluirmos. Então, ficamos por aqui. Que Jesus esteja em nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser.